No Ciência de Quinta de hoje eu venho trazendo alguns elementos muito importantes para ajudar você a entender o que é a ciência e o que a ciência busca por trás dessas informações todas complexas, explicando para vocês de uma forma mais simples. Segue aí que tem elementos novos explicando para vocês. Bem-vindo você apaixonado pela ciência. Você não precisa ser cientista para gostar de ciência, porque quando geralmente eu posto um conteúdo de ciência, não só eu, mas várias pessoas, para exaltar a ciência, sempre tem alguém que chega e fala, mas a ciência erra também. Né? Por que falar que a ciência erra não deixa ela no tete-a-tete? E o que é errar para a ciência? Errar é uma premissa da ciência. Se define como algo que avalia e responde perguntas com as evidências que podem ser produzidas a partir de um método. Então, o que é interessante a gente entender de ciência para começar é que a ciência ela não tem nem o objetivo de estar certa. É tentar ficar cada vez menos errado. Então, quando as pessoas falam a ciência erra de maneira pejorativa, o que a gente tem certeza de uma pessoa que fala isso é que ela não tem a menor ideia do que é filosoficamente o que a gente chama de método científico. Aquilo que está sempre certo tem outro nome. Me gera desconfiança. Exato. Porque está sempre certo baseado no quê? Né? Eu acho que o legal da ciência é o fato dela errar, e mais do que o fato dela errar, dela admitir que erra. Exato. Não precisa do outro apontar a ciência erra. Você só sabe que a ciência erra porque outro cientista falou que você estava errado. Exato, não entendeu? tem nada mais que procure erros na ciência do que o próprio cientista. Exatamente. A premissa são as ideias filosóficas que sustentam aquilo que a gente chama de método científico. Uma das premissas é que ela tem um conceito, que em algumas ciências isso é mais fácil, em outras isso é mais difícil, mas é o conceito de que você pode procurar e falsear aquelas coisas que você está testando, que é de falseabilidade. E esses conceitos da ciência, eles são baseados nas nossas capacidades de testar essa falseabilidade. Tem que separar a ciência do cientista. Né? A ciência é um método e ela caminha em bloco com um monte de cientistas ao redor do mundo ao mesmo tempo. Não confunda o cientista que se acha dono da verdade com o método que a ciência utiliza. Então, a coisa que a gente precisa entender isso é essa criação humana. E o que essa criação humana está tentando fazer é que ela está tentando chegar mais perto daquilo que a gente chama de realidade. E o método, ele foi refinado para minimizar as nossas falhas como observadores. Isso. Então, tipo, a gente tem vieses, a gente tem sistemas limitados, exato, de enxergar, de ouvir, essas coisas. A gente tem interesses pessoais. Como a gente tem os nossos vieses e todas essas coisas, aí foi desenvolvido o teste cego, né, em que o examinado não sabia o que se estava tomando ou não. E aí depois o teste duplo cego, em que nem o examinador sabe quem que está aplicando. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, sabendo de uma informação de antemão, ele vai ter a sua inclinação para lá ou para cá. Então são refinamentos do teste para diminuir o que? Nossos vieses psicológicos ou de sentidos e tudo mais, né? E isso que outras formas de pensamento humano não se preocuparam em fazer. Exato. E aí essa premissa de falseabilidade, ou inclusive a de falseabilidade e a premissa de que a ciência pode estar errada, é fundamental. Porque daí a gente tira esse viés humano de que eu estou certo, eu estou descrevendo, e aí eu começo a dizer eu estou certo nesse contexto, eu estou certo até chegar a uma resposta melhor para aquilo que está sendo respondido. Até você não achar, você tem uma ideia. Né? Várias coisas foram reformadas, às vezes o pessoal chega e fala, vocês da paleontologia cada hora muda uma coisa. É porque cada hora a gente acha uma coisa diferente. Mas ninguém percebe quando que a gente acha um fóssil que confirma uma previsão. Sim. A gente previu que tal grupo, por exemplo, estava mais aparentado com outro. E aí a gente acha um fóssil, anos depois, às vezes décadas depois, que confirma aquela coisa. Né? Ou a gente desenvolve outras técnicas, né? Anos depois, desenvolvem as tecnologias moleculares e as tecnologias de análise de DNA, confirmam isso. Que é parte da ciência admitir que a ciência pode estar errada. E que filosoficamente existem outras formas de entender o mundo que isso não está incluído. Então vou dar um exemplo para você e para quem está assistindo. A religião, por exemplo, ela é outra forma da gente entender o mundo que a gente vive. Ela também é uma criação humana de uma outra forma da gente entender o mundo, mas ela vai por um outro caminho. A religião não admite que está errada. As explicações do Shinto, que vão ter ali a sua base de fundamentações, elas são plásticas. Os caras se juntam, arrumam um jeito de justificar aquilo dentro da fé deles e... Tá tudo bem. Tá tudo bem, nunca vai quebrar. Sim. Porque é uma explicação, uma descrição da realidade que você está dando, baseado num pensamento. E aí eu vou falar de um jeito que não é pejorativo, isso é uma descrição da sociologia, é o que eles chamam de pensamento mágico. Isso não é pejorativo, a gente não está falando não que é mágica no sentido de... o Gandalf lá chegando e fazendo uma bola de fogo, não. É o pensamento mágico e, portanto, mágica pode tudo. Tá sempre certo de um jeito, porque dá para amoldar, ou tá sempre certo porque tá certo. Porque tá certo, porque tem que ser assim. E se você não concorda, fogueira. Beleza. Você tem algumas certezas. E essas certezas, elas não precisam ser necessariamente baseadas em evidência. Porque daí você tem um outro fator que nem é ser verificado. Nem ser verificado, nem ideia... esse ponto que é o ponto da fé. Que é, então tá bom. Então, isso também é uma premissa, voltando a falar de premissa, de algumas religiões.
questão que você tem com a religião é ter fé, é acreditar que aquilo é verdade. E aí é uma verdade incontestável. As religiões reveladas elas são incontestáveis, não tem contestação, não tem nada. A ciência, ela sim se baseia no erro, mas no sentido de que vamos desvendar isso, criar hipóteses e vamos tentar pesquisar uma a uma para ver qual que é a mais aceita, que se encaixa mais na realidade, para a gente se afastar cada vez mais do que seria o errado. Já começa descartando aquilo que não... Você vai limpando aquilo que você sabe que não é. Você vai limpando aquilo que você sabe que não é, Isso. e aí o pontinho vai andando para um lado da régua e se afastando do outro lado da régua. Exatamente. Por isso que, ou seja, que eu não posso dizer, ela erra e jogar ela lá para trás, como se fosse o extremo errado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou das explicações de um pouquinho do que é ciência e a importância da informação científica sem viés? E quem sabe algum dia eu vou estar lá sentadinha com os 3 elementos que me inspiram muito, trazendo ciência para vocês.